Boa noite, sejam bem-vindos a mais um BP News e hoje vamos falar sobre Jean Willis. Tudo bom, pessoal? Vamos aqui trazer alguns comentários e algumas observações acerca dos últimos desdobramentos da viagem de férias de Jean Willis, eu acredito. Eu tenho algumas perguntas sobre o assunto. A primeira delas é por que o Jean Willis está realmente saindo do país e por que ele está sendo noticiado tanto aqui no Brasil como na mídia internacional como exilado. Exatamente, pessoal. A gente vai tratar isso. Será que isso é uma estratégia? Será que isso realmente é uma reação do Jean Willis a uma situação objetivamente perigosa? Então a gente vai tratar desses temas aqui hoje no BP News. Aqui eu já tô vendo que o pessoal tá falando que foi clickbait o título da live. Vi rapidinho que não consegui ver quem falou, mas não. O que o Jean Willis está querendo fazer é reescrever a história do Brasil. Foi exatamente o que aconteceu em 64. Para quem não sabe, estreia dia 31 de março o episódio do regime militar, que vai tratar um pouco disso, como a esquerda reescreveu a história. E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar um pouco hoje, como o Jean Willis tenta reescrever a história se pagando como exilado. Tem alguns fatos que a gente precisa considerar. O primeiro deles é que ele vem perdendo poder político, está sendo bem degradado e ele já está queimado. Tanto com a esquerda, e principalmente com a esquerda e com a direita também. E os votos que ele fez nessa última eleição demonstram bastante isso. Então vale mais a pena ele abrir o espaço para o David Miranda, que também é gay, que também é negro, e que ele já tem mais respaldo na esquerda. E também tem um companheiro homoafetivo que é o Glenn Greenwald, que pode dar um respaldo também internacional, que teve envolvido nos casos do Snowden. E o que o Jean Willis pensa em fazer isso então? Sai do setor brasileiro, sai do campo brasileiro para tentar recuperar a imagem dele, paga de zelado, vai se intelectualizar, algo que ele já afirma que é, mas até então só vê ele escrevendo livros sobre o BBB, e para ele voltar daqui uns 10 anos pro país. A gente também comentou isso nos nossos stories, mas a gente tá realmente acreditando nisso. De maneira alguma eu duvido que teve ameaça, ou tô dizendo que esse é o ponto, mas se teve ou se não teve, isso tá sendo usado como motivo pra criar essa narrativa de exilado e ir trocando e reescrevendo a história do Brasil. Perfeito. E, pessoal, a gente também não pode se esquecer de que essas coisas aconteceram em 1964 de forma sistemática. Nós tivemos os atos institucionais, que todo mundo sabe, que a gente aprende na escola, como algo horrível, como algo ditatorial, enfim. A gente pode discutir isso, os meandros técnicos dos atos realmente podem ser discutidos, se era constitucional, se não era constitucional, se foi ou não arbitrário ou um ato ditatorial, isso é outra questão. Mas, enfim, em 1964, haviam de fato exilados políticos, haviam pessoas firmemente ligadas com grupos terroristas, com o Partido Comunista Brasileiro, e que de fato havia uma situação, não de perigo, eu diria assim, mas havia uma situação de, digamos assim, pressão real, e havia uma situação de calamidade não, mas assim, de real hostilidade por parte do governo em relação a alguns terroristas ou alguns membros do Partido Comunista em 1964. Mas hoje se tratando dos supostos motivos alegados pelo Jean Willis para ir para, não sei para onde ele vai, a gente até queria fazer um bolão aqui no BP News. Exato. Pra saber onde é que você acha que o Jean Willis vai se exilar. Eu acho que eu tenho certas dúvidas de que ele vai para Cuba ou para Venezuela. Eu acho que ele vai para Paris, vai para um lugar mais light. Mas, enfim, essa questão que o Jean Willis está dizendo que ele é um exilado político, a gente vê isso como uma estratégia muito clara, porque a gente já viu isso acontecer na época do regime militar. Ou seja, após uma derrota do progressismo nacional, após uma derrota da esquerda dentro dos meandros do âmbito nacional, ela busca, digamos assim, apoio na esquerda internacional, em círculos intelectuais internacionais, para poder se reorganizar e eventualmente voltar para recontar a história, como muito bem a Pietra salientou. Exato. A gente tem algumas imagens de jornais que comentaram sobre isso. O Ed coloca enquanto o Carlos continua aí a pauta. Exatamente. Então, o Jean Willis supostamente alega, que ele estava sofrendo diversas ameaças de morte, principalmente depois do assassinato de Marielle Franco, que era sua amiga. Disse que estava, enfim, insustentável a sua saída na rua, de que ele estava sofrendo ameaças, ele e a família dele estavam sofrendo ameaças todos os dias. Nós nunca vamos poder saber realmente se é verdade ou não que o Jean Willis estava sofrendo esse tipo de ameaça. Até que ele apresente, o que não aconteceu até agora. Até que ele apresente provas contundentes.
A grande questão é, Jean, você é parlamentar, ainda não renunciou ao seu mandato, eu não sei se ele já chegou a renunciar efetivamente. Acho que ainda não. Acho que ainda não. Mas você tem um carro blindado, você tem seguranças armados, uma situação objetiva de perigo você não vivia, Gia. Você poderia estar vivendo em função de toda a sua carreira baseada em mentiras, baseada em falsa defesa das minorias, você poderia estar realmente sofrendo algum tipo de hostilidade popular e eu diria que, enfim, as pessoas acredito que têm seus motivos para fazer isso. Nunca, evidentemente, ameaças de morte ou agressão física. Mas não gostar de você, Jean, tu não pode culpar ninguém por não gostar de ti. As pessoas não gostam de mim, não gostam da Pietra, a gente nem por isso vai sair do país. Entende? Exato. O que ele coloca é que ele tá sendo tratado dessa forma porque ele é gay, porque ele luta pelos direitos dos LGBTs, mas não, é porque ele é um comunista que ninguém mais aguenta. Ser comunista é tipo ser nazista, G. Willis. Tu não pode culpar alguém por não gostar de um nazista. É exatamente a mesma coisa. Então, essa sua estratégia de se reorganizar junto com os seus amigos do The Guardian, junto com os seus amigos da esquerda de 68 da França, isso daí já tá manjado, G. Willis. E se não tá manjado, o Brasil Paralelo está aqui para justamente lançar luz sobre esse tipo de estratégia para que as pessoas não caiam na sua ladainha, G. Willis. Exato. E isso é uma responsabilidade de todos. Saber do que está acontecendo, saber dessa tentativa de criação de narrativa para trocar a história, para omitir alguma parte, colocar outra narrativa em cima, cabe a cada um de vocês que estão aí nos assistindo a ajudar a disseminar o que está acontecendo de verdade, qual é a verdade. Quem é o exilado que se retira voluntariamente do país? Isso soa um pouco estranho. Então, o que acontece quando ele sai... Lembrando que o mandato dele não foi cassado nem nada. Não. Ele foi reeleito. Ele poderia começar o mandato agora de novo. Exato. Exatamente. Em 1964, tu havia cassação de mandatos políticos. E isso é o que caracterizava precisamente a condição de exilado. Tu não foi cassado, Gê. Tu podia exercer o teu mandato perfeitamente. Tu tem seguranças, tu tem carro blindado, Gê Willis. Olha essa cena, isso não cola, isso só cola com progressismo histérico, que é esse mesmo nicho, tu tá pregando pra convertido, Gê Willis, ninguém mais cai nessa. Exato, o que ele ganha estando na mídia internacional? Ele vai ganhar internacionalmente, né, fora do Brasil. Reportagem na mídia, visibilidade, narrativa, apoio de instituições, dinheiro... Exatamente. Então são várias coisas. E a que a gente estava chutando hoje aqui no escritório é que ali daqui uns 10 anos ele volta para o Brasil mais estudado e as coisas continuam nessa narrativa. Então é papel de cada um de vocês que está aí ajudar a manter a verdadeira história. E claramente tentando estabelecer digamos assim, esses parâmetros, esses ares ditatoriais para o Brasil. Ou seja, ele vai lá, ele vai palestrar em universidades, ele vai dar entrevista para jornais, e ele vai dizer, não, realmente, a gente tem uma situação de perigo iminente, ditatorial em relação a minorias dentro do Brasil. Nós temos um novo ditador no Brasil, e eu sou o primeiro exilado político, eu sou aqui o símbolo, né? Isso ainda acho que vai afagar ainda mais o ego dele, porque ele foi o primeiro, né? O símbolo do exílio político dos anos 2000 em relação ao Brasil. Então, eu diria que 95% disso, Jean Willis, é o seu ego falando. Então não tem nenhum tipo de preocupação com a população LGBT de fato, porque existem muitos, milhares, incontáveis de gays que rejeitam a sua agenda política, que não se sentem representados por ti. São pessoas que querem ser reconhecidas pelas suas virtudes e não pelo que elas fazem entre quatro paredes, Jean Willis. Acredite se quiser, a vida é muito mais do que a sua genitália. E a gente tem também jornais da França colocando com um head de homofobia. Brasil, : O deputado gay Jean Willis se exila devido a ameaças de morte. E na notícia diz como se ele fosse o primeiro e o único deputado gay abertamente. Novamente, Clodovil não era gay abertamente agora. Então, de novo para reforçar a ideia de que ele está saindo do país, de que ele está sendo exilado por causa das posições individuais dele, sendo gay, sendo negro e etc. Exatamente, perfeito, Pedro. Eu gostaria de lembrar vocês que eu consigo acompanhar o que vocês falam aqui pelo chat. Hoje tá um pouco mais complicado, tem bastante coisa subindo. Então, se vocês usarem o superchat, eu consigo ver a mensagem de vocês em destaque. E também pelo Twitter com a hashtag BPNews, eu consigo identificar o que vocês estão falando pra gente. E outra coisa também, né? A gente tem perdão te interromper, Pedro, mas eu acho que é um ponto que a gente pode levantar aqui em relação a essa discussão. A gente não vai fazer nenhum tipo de acusação verdadeira,
Mas, só um pouquinho, pessoal, perdão. Tem confusão Acontece, no meio né? do programa. Nesse meio tempo, eu só queria gostar de ler um tweet do Flávio Gordon, que ele fala: parece que, para a imprensa nacional, a mera palavra do Jean Willis é uma verdade sagrada. Dispensa provas, evidências e testemunhos. E eu até estenderia para a internacional. Exatamente. E também a gente pode destacar que tu afirmou com tanta certeza de que o Flávio Bolsonaro de fato estava envolvido com os assassinos de Marielle Franco e disse isso com toda a veemência e reproduziu nas suas redes sociais todas as manchetes de jornais que estavam dizendo que Flávio Bolsonaro tinha empregado os parentes de um assassino, de um sicário, como é que tu estava chamando o PM agora que me fugiu o nome lá. Então, assim, Jean Willis, tu tá fazendo acusações sérias, tu tá fazendo acusações realmente graves de formação de quadrilha, de planejamento de assassinato. Isso são coisas sérias, Jean Willis. Eu quero saber, tu tá comprometido realmente a processar e a ir adiante com essas teses, com essas falsa propagação de notícias? E outra, a facada no presidente Jair Bolsonaro. Exato. O que a gente tem? A gente teve a facada no presidente, a gente teve o Sérgio Moro sendo também ameaçado, tivemos a Joyce Hasselmann recebendo uma cabeça de porco em casa, o vereador Fernando Holliday também recebe ameaça e não saiu do... Fernando Holliday, exatamente. Lembrando que o Fernando Holliday, ele também é gay, também é negro, também veio de uma família pobre. E porque ele não considera, porque ele não segue a tua agenda, Jean Willis, você considera ele capitão do mato, considera ele como um gay burguês alienado. Então, a questão não é defender o homossexual por ele ser homossexual, é defender uma narrativa, uma agenda. A gente tá cansado de saber isso, todo mundo está completamente anestesiado em relação a esse tipo de expediente, Jean Willis. Ninguém mais cai nessa. A gente vai continuar falando disso, né? E com isso, a gente viu que subiu no Twitter a hashtag investigar Jean Willis. E a partir daí a gente tem uma certa teoria surgindo. A gente não vai afirmar nada, só tá falando aqui pra você o que tá surgindo, que é... Um dos motivos para que o Jean Willis teria saído do país era o suposto alegado envolvimento dele com a tentativa de assassinato do, na época, candidato à presidência Jair Bolsonaro. Até porque o Adélio Bispo de Oliveira, né, era o nome do assassino, do tentador. Ele era ligado, foi filiado ao PSOL durante muito tempo, né? Então a gente não sabe, não pode saber ainda com exatidão se o Jean teve algum tipo de conversa. Não estão acusando ele, não estão afirmando, estão pedindo para que seja investigado, porque é isso que a hashtag fala, a hashtag investigar Jean Willis. Exatamente. E também nesse sentido a gente tem o tweet do Leandro Ruschel, @Leandro Ruschel, o deputado do PSOL apresentou alguma evidência de perseguição alegada? Vitimismo nojento que representa a própria essência da esquerda. Não passe de uma jogada de marketing para atacar o governo e fortalecer o seu partido com o apoio da extrema imprensa. Outra coisa que eu gostaria de destacar, que a gente estava comentando aqui antes do programa começar, Pietra, é em relação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Porque parece que, evidentemente, de novo, voltando às obviedades, pessoal, se houve tentativa de ameaça clara ao Jean Willis e à sua família, isso tem que ser investigado, isso tem que ser punido na forma da lei, como qualquer cidadão que for ameaçado ou que sua família estiver ameaçada. Mas ele não apresentou nenhuma prova em relação a isso. Só falou que foi empurrado de forma genérica, enfim, até como o vice-presidente Mourão destacou. Mas a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu ao governo para que desse a proteção especial para Jean Willis e a sua família após a eleição do Bolsonaro. Eu não acredito que isso tenha sido uma medida efetiva de proteção em relação a uma situação real e objetiva de perigo. Eu acho que isso foi um sinal de mais um organismo internacional para dar ares de ditadura a um governo que se afirma nacionalista e independente dos órgãos internacionais. Por que isso não foi feito em relação à Venezuela? Ontem a gente estava comentando aqui que tem uma comissão de direitos da ONU que coloca a Coreia do Norte como agindo violadora dos direitos humanos, ou seja, conseguiram encaixar através da lei, e algo que é normal, né? Tu vai, através de argumentos, vai vendo se pode ser colocado daquela maneira, porque nada é preto no branco. Chegaram à conclusão de que a Coreia do Norte praticava crimes contra a humanidade. Se for ver a definição de crimes contra a humanidade, é exatamente o que a Venezuela está fazendo com os venezuelanos. Exatamente o que o regime socialista e a ditadura do Maduro está fazendo. E aí a gente não tem nada da mídia. Aí a gente também tem a questão de, não pode intervir. Por favor, Estados Unidos, não façam nenhuma intervenção. Por favor, não intervenha na soberania
da Venezuela. Mas aí, exatamente um ponto. A violação dos direitos humanos, como está sendo feita, é um dos grounds, é um dos parâmetros para que haja intervenção. E acredito que nisso a gente possa entrar na próxima pauta, que é da Venezuela em si e a possibilidade de intervenção. Amanhã, a pedido dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU vai conversar sobre a questão da Venezuela. E algo que também a gente comentou ontem, o Conselho de Segurança o Conselho de Segurança participa dos Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, permanentemente, e mais outras cadeiras que vão rotacionando. Aí tem a questão. A única maneira de que seja permitida uma intervenção, dessa maneira que no contexto atual, é se o Conselho da ONU permitir que isso aconteça. Porém, com China e com Rússia ali, a gente não tem uma comprovação. Vai ter uma inércia do Conselho de Segurança e nada vai acontecer. Tá pedindo pro Lobo cuidar do galinheiro. Rússia e China já falaram que apoiam Maduro. Então, eu quero ver como é que vai ser essa reunião amanhã, como é que vai ser essa reunião do Conselho, para ver os próximos passos a serem tomados. Mas a gente não pode esquecer que tem o princípio de erga omnes, que dá aos estados, todos os estados, o interesse sobre as questões humanitárias, sobre as questões de direitos humanos, independentemente de que se tenha ou não um acordo com o país. Ou seja, o país A tem obrigação tem obrigação e interesse sobre os direitos humanos de qualquer outro país, tem ou não um acordo com aquele país. Isso, exatamente. Então não poderia ser considerado também interferência, como algumas pessoas estão falando. Seria, digamos assim, a justa posição de uma posição legal em relação ao direito internacional e em conformidade, digamos assim, com o direito interno dos países alvo da discussão, no caso a Venezuela e os demais países que estão envolvidos desde há 2 dias atrás nessa divisão do mundo, como a gente salientou ontem no BP News, essa nova Guerra Fria que está permeando o mundo em relação a quem apoia ou quem não apoia a Venezuela. E também a gente pode destacar algumas figuras nacionais, né, Pietra? Algumas figuras nacionais que estavam desde muito tempo envolvidas com a Venezuela, como a senhora Gleisi Hoffmann. Então a gente não pode esquecer de que os governos Lula e Dilma, através das suas grandes parceiras, aliadas, empreiteiras, já realizaram diversas obras na Venezuela. A questão do metrô e outras obras públicas importantes, sempre envolvendo aquele esquema clássico de troca de favores através de tu ganha uma licitação de obra pública aqui, alguns empresários brasileiros, essas empreiteiras dão dinheiro para alguns políticos chavistas, então essa troca de favores financeiros e políticos entre alguns governantes brasileiros, alguns membros do alto escalão político brasileiro e o alto escalão político venezuelano, isso daí não é novidade para ninguém. Também basta a gente lembrar do marqueteiro do PT, o João Santana e o José Dirceu, que, digamos assim, estabeleceram o principal vínculo e o elo entre essas construtoras e os políticos venezuelanos. Então, pessoal, quando a gente... Inclusive, só te interrompendo, a gente explica isso no Teatro das Tesouras, brevemente. Perfeito. Todo o esquema que aconteceu aqui com o Petrolão, de financiamento de campanha, ele foi replicado internacionalmente. Cuba, Venezuela... não sei se Venezuela, Peru, Nicarágua, Angola, e enfim, tá lá no Teatro das Tesouras. E só quero ler aqui o superchat do Vicente Ruiz. Ele comenta: a mídia internacional é de maioria esquerda. Suas pautas vendem mais jornais com notícias de opressão aos gays. A esquerda sabe como ninguém causar comoção com notícias de ódio aos gays pelo mundo. Exatamente, a esquerda sabe causar comoção. Exatamente, é só emoção, Como o Roger Scruton gosta de citar muito no seu livro, né? Nós conservadores somos chatos, mas nós também estamos certos. Mas enfim, voltando aqui que a gente estava falando das pautas, Pietra, também quando a gente fala assim, eu vejo muita gente nos comentários, até pessoas que eu converso em relação à política, falando, eu acho que isso não é problema nosso, a gente já apoiou o Guaidó, a gente já disse que vai apoiar o governo de transição que se estabelece na Venezuela, mas isso não é problema nosso. A gente tem, segundo esses dados, dado muito ajuda à ditadura chavista e posterior ao governo autoritário de Nicolás Maduro. Então, o governo brasileiro, o nosso país, tem uma dívida com a Venezuela, porque nós ajudamos a construir essa ditadura onde eles se estabeleceram. Então, nós, digamos, brasileiros, vamos
ter a responsabilidade moral de assumir essa culpa dos nossos antigos péssimos governantes em nome de um povo que está sofrendo. Eu, pessoalmente, vou fazer isso. Então, cada um faz o que sabe que faz o que quer, enfim, pensa o que quer, a sua consciência manda, mas lançar luz sobre esses acontecimentos do passado pode nos ajudar a desenvolver uma consciência e uma moralidade interior, assim, interessante para esse tipo de assunto. E só para atualizar aqui, foram registradas 26 mortes até agora nos protestos e cerca de 370 prisões na repressão que está acontecendo na Venezuela. Já repeti em outras lives, mas é sempre bom reforçar. São 3 as hipóteses em que o governo do Maduro vai cair. A primeira delas é a intervenção internacional. A segunda delas é o exército tomando as armas contra o governo, o que já ficou claro que não vai acontecer. Não. O exército está apoiando o Maduro. E a terceira, que eu acho que é uma das mais difíceis e mais corajosas de se tomar pelo próprio povo venezuelano, é ir às ruas e estar disposto a morrer pela liberdade. Seria um cenário, digamos assim, bem mais trágico. Ninguém quer isso, ninguém quer um banho de sangue na Venezuela, né? A gente não quer que... apesar de mártires serem admiráveis, nós não queremos que tenha nenhum mártir na Venezuela. A gente quer que isso possa acabar em uma resolução pacífica, uma resolução democrática, ainda que sob forte pressão, como eu acredito que venha a acabar. Mas a gente não... É impossível querer uma guerra civil. Talvez isso aconteça. Talvez isso, eu realmente não sei. Analisando todos os fatos, pensando sobre isso, tenho pensado bastante nos últimos dias. E eu não sei se vai acabar ou não num banho de sangue. Mas é um pesadelo que me atormenta um pouco. Sim. Pedro. A gente tem informações de que a organização terrorista Hezbollah também emitiu um comunicado para expressar o apoio ao Tá funcionando? Voltou? Tivemos probleminhas no som, mas estava falando que a organização terrorista Hezbollah também está apoiando o ditador comunista Nicolás Maduro. E a gente também tem a informação de que os Estados Unidos estão retirando o seu corpo diplomático do país. Exatamente. Então, a gente tinha falado em relação a isso, de que o Nicolás Maduro tinha expulsado todos os representantes americanos de seu território. Agora a gente tem a confirmação de que, de fato, eles foram embora. Estão sendo a despeito de Mike Pompeo ter dito que ia ficar, né? Eu acho que se chegou à conclusão de que o risco da vida deles estava iminente, senão se quebram até os direitos humanos, né? Se violam os direitos humanos porque queriam não violar a imunidade diplomática. A gente também teve a Uni apoiando o Maduro. E nesse meio tempo também vou pedir pro Ed aqui, que fica operando, colocar a imagem do Esquerda Diário e do Vermelho.org. A gente tem 2 notícias. Dessa Vermelho.org é sobre Venezuela, o socialismo que deu certo. A gente pode colocar aqui o link depois, a gente está quase estourando o tempo, então não vou poder ler. Mas enfim, eles falam que o socialismo acontece na Venezuela e é o socialismo que deu certo. E o Esquerda Diário... isso em 2014, e a Esquerda Diário, nesses últimos 10 de agosto, falou que não, a Venezuela nunca foi socialista, foi só um socialismo do século XXI, que na verdade estava a favor dos interesses capitalistas. Então, de novo, a gente vê ali a história sendo reescrita, sempre para conseguir ajustar a narrativa para que fique a favor da esquerda, para que tentem de novo. Vamos tentar socialismo de novo, porque até agora nunca foi socialismo. Isso a gente vê e ouve interminantemente, seja em redes sociais, seja em universidade, de alunos e professores. Eu separei um pequeno trechinho de uma pergunta desse artigo agora, que a Pietra acabou de citar. E a gente vê que as perguntas são friamente calculadas para estabelecer a narrativa, né? Então a pergunta do jornalista em relação ao cidadão venezuelano lá era a seguinte: a crise na Venezuela prova o fracasso do socialismo, como muitos direitistas afirmam? E eu separei o primeiro parágrafo dessa resposta, gente. Então, se firmem nas cadeiras, porque o que vem aí é um confronto absurdo com a realidade, com a estrutura de lógica e pensamento, que, meu Deus do céu. Na Venezuela, não é o socialismo que fracassou, e sim uma política que manteve o país dependente das receitas de petróleo, que garantiu os lucros dos banqueiros e empresários, enquanto o povo sofre de fome. Ou seja, a estatização completa da economia socialista, o completo desrespeito à propriedade privada, o oligopólio formado entre o governo gigantesco e pequenos amigos do rei. Isso é capitalismo?
Eu deixo aqui a sugestão para olhar no site do Mises Brasil, tem um artigo que eles falam como é que a Venezuela chegou ao ponto que tá, quais foram os passos. E lembrando, né, essa ditadura que tem na Venezuela não foi que nem um interruptor, que é capitalismo, socialismo. Foi um processo ao longo do tempo e que a gente teve bastante apoio, infelizmente, dos políticos brasileiros. Gostaria aqui de ler também mais um superchat do Vicente Ruiz, que ele pergunta: vocês sabem se o Mourão é contra privatizar os Correios? Eu não tenho certeza disso, Vicente, mas até onde eu vi por cima em notícia, ele tinha dito que não era a favor. Eu também não tenho essa informação, Pedro. Mas não vou confirmar 100%. Dizer. E o Ronaldo Maciel, oi Ronaldo, tudo bem? Tá sempre presente aí nas nossas lives, fala: ele é fã de ditaduras que ele próprio seria exterminado por sua condição sexual. Acredito que ele fala do Jean Willis. Claro, sempre lembrando, né, pessoal, pra quem tá tomando contato com esse conteúdo, com esse mundo do que o Brasil Paralelo representa aqui pela primeira vez, sempre lembrando que o homossexualismo dentro do marxismo ele é considerado uma doença burguesa, né? De que na sociedade comunista perfeita o homossexualismo não existiria em virtude da perfeição moral do homem proletário, digamos assim. Então, para a Rússia atual, inclusive, que muitos dizem ser conservadora, que na verdade não é, Putin sabe enganar muito bem as pessoas, ele considera o homossexualismo nessa mesma virtude antiga marxista, ou seja, isso é coisa dos ocidentais, isso é coisa daqueles pervertidos, enfim, isso na verdadeiro império marxista isso não vai acontecer. Então, a gente lembra disso quando a gente relata alguns casos que aconteceram quando foi o Jean Willis se vestir de Che Guevara, né? Ele falou que aquilo foi um ato simbólico. Que simbolismo é esse, cara? Tu sabe o que é simbolismo? Sabe o que é praticar um ato que significa alguma coisa? Simplesmente tu vestiu a carapuça de um cara que matava gay, jogava gay de prédio, botava no paredão e fuzilava, simplesmente porque tinha uma vida sexual diferente dos demais. Que tipo de simbolismo é esse? Eu tô louco em achar que isso é um absurdo? Alguém me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Sabe? Aqui no chat, pessoal, sempre ligado, sempre nos ajudando também. O Douglas Gondim Pereira fala: Mourão disse que por enquanto não irá privatizar os Correios. Nossa, pessoal, nem lê a matéria inteira e faz a pergunta que tem a resposta já na própria lida da notícia. Ele tá falando provavelmente que sai o head da notícia, sai o título da notícia já com já inclinada para um lado. E a gente chegou agora mais um superchat do Carlos Vinícius. Ó, meu xará. Infelizmente, por causa do PT, tem muito desse sangue venezuelano nas mãos. Eu mesmo sempre votei no PT e me sinto muito culpado. Mas graças a canais como esse no YouTube eu abri os olhos. Muito obrigada. A gente que agradece, Carlos Vinícius, pelo teu relato. Estamos sempre juntos, pode contar com a gente e continue nos acompanhando. E ainda nessa situação, pra gente fechar esse bloco da Venezuela, já que o nosso tempo tá estourando, Pietra, a gente viu muitos comentários aqui acerca das nossas lives em relação à Venezuela, sobre o Juan Guaidó, o presidente interino agora da Venezuela, ser ligado à Internacional Socialista. Sinceramente, pessoal, eu não sei. Eu não sei se ele tem ligações com a Internacional Socialista. Ele faz parte do partido Vontade Popular, o partido de Leopoldo Lopes também, o outro opositor que foi preso, está em prisão domiciliar desde 2014. Eu não sei se ele é filiado à Internacional Socialista. O partido dele realmente, digamos assim, tem alguma tendência progressista, enfim, um pouco mais à esquerda, mas a questão é substituir uma esquerda por outra. Olha, se eu fosse ter que escolher, sabe, entre uma esquerda moderada que aceita dialogar com os países livres, ocidentais e democráticos e uma esquerda de Nicolás Maduro, eu acho que o povo venezuelano prefere uma esquerda, digamos assim, um pouco menos pior. Digamos assim, eu acho que a lógica nos leva a essa conclusão. Mas realmente não sei essa informação, não sei se seria um projeto de reorganização da esquerda na América Latina, não sei se isso é coisa do Foro de São Paulo. Isso é uma questão que a gente vai procurar se aprofundar e trazer para vocês. Mas se vocês sabem de alguma coisa, sabem de alguma informação mais fidedigna, por favor, entre em contato com a gente, pelos nossos canais, enfim, que a gente vai procurar, então, analisar melhor e trazer para vocês. Exato. Temos mais um assunto aqui que foi pedido, que eu respondi que seria tratado, então vamos tratar sobre a barragem da Vale no Brumadinho. 3 barragens da mineradora Vale se romperam nessa sexta em Brumadinho, que é a região metropolitana de BH. Até agora, a gente tem informação de que foram 4 feridos e cerca de 200 desaparecidos. A Vale informou que o rompimento ocorreu no início da tarde de hoje, na mina Córrego do Feijão, e
A gente tem informações também de que a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila de Fortego foram atingidas. O governo montou o gabinete de crise e 3 ministros já estão a caminho. O Bolsonaro também vai ir ao local amanhã. O Zema já está se dirigindo ao local e até onde eu pude perceber, a reação geral da população em relação as ações do governo estão positivas porque foram tomadas medidas rápidas. E o Ministério do Meio Ambiente que afirma que foram 3 barragens que teriam se rompido. A discussão que a gente teve aqui um pouco em relação ao rompimento dessa barragem antes, né, Pietra? Lembrando também sempre o desastre de Mariana, que aconteceu em novembro de 2015, era por que será que dá tanto problema nessas barragens, né? Por que será que, volta e meia, a gente teve um acidente considerado o maior desastre ambiental do Brasil, um dos maiores do mundo, há cerca de 3 anos atrás, e agora a gente tem de novo. De novo. Eu sempre parto do princípio mais amplo, e não falando tecnicamente sobre barragens e mineradoras, de que qualquer empresa na mão do governo vai ser sempre menos eficiente do que se fosse na empresa privada. Porque não dá pra negar que o interesse pessoal sempre age em benefício maior, sempre quer agradar a todos, porque querendo ou não, tu quer o lucro. Exatamente. E vou indicar mais um artigo do Mises Brasil que eles falam exatamente sobre isso, sobre a responsabilidade da empresa, como privada ou não, e eles deitam, eu confundindo com termos internacionais, e eles se baseiam no direito que não é positivista, no direito que fala sobre liability and responsibility, que a gente não tem bem certinho as traduções aqui no país, mas seria a tomada de risco a partir de uma ação e não, de fato, a responsabilidade sobre isso. E, sinceramente, na minha opinião, isso seria o correto a se seguir, que fala não só sobre como remediar a situação, mas como fazer com que volte o possível ao status quo. Ou seja, ressarcir as pessoas e tentar reconstruir o contexto em que elas viviam. Exatamente, perfeito. Então, pessoal, a gente acredito que conseguiu vencer as pautas de hoje, vencer o que a gente tinha para trazer de informações para vocês. Isso, e eu só deixo um questionário aqui que tá surgindo bem e que eu acho que vai ser interessante se a gente fizer. Não comentem no chat, comentem nos comentários assim que a gente fechar a live, se vocês acham qual é o país que o Jean Willis vai ir, se é socialista ou não. A gente vai fazer um levantamento e depois coloca no nosso Instagram. Vamos fazer um bolão. Eu tava chutando, eu tava ontem pensando nisso de noite, eu acho que 2 países me parecem muito atrativos pro Jean Willis nesse momento. Eu diria França ou Canadá. Depois me cobrem pra ver se eu acertei ou não, pessoal. Até mais, boa noite e um bom final de semana. Valeu, tchau, tchau.